Aê, população boa do meu Brasil! E vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos. E hoje esse vídeo vai ser um debate. Vamos comentar sobre o anime Pokémon em geral, já que tivemos o último episódio de Ash no anime Pokémon. Para comentar isso a gente já vai pra cá, tá? Porque assim como nós, né, Pokémon teve toda uma influência também no seu dia a dia, na sua infância até os dias de hoje. Então a gente vai comentar tudo, nossa vivência com Pokémon, o que nós achamos de toda a jornada de Ash até agora, da conclusão, do início, do meio, de tudo mais, alguns dias que a gente perdia, o que a gente achava, tudo isso no vídeo de hoje. Nós começa com... Vamos no começo, né? Em 1999, aqui no Brasil, o anime Pokémon chegou no programa da Eliana e Alegria. Lá eu não me lembro o ano, mas sei que foi na SIC. Acho que foi na Record. E simplesmente chegou e foi um boom. Em qualquer lugar que você ia, tinha coisa de Pokémon, era figurinhas, era tazo, era bonequinhos, pelúcias, colecionáveis de tudo de geral. Todo mundo só falava de Pokémon, era uma coisa. Lá também foi mais ou menos assim. Lá mais ou menos assim também. Uma primeira menção que nós tivemos a Pokémon, não um anime ainda, mas Pokémon é Pokémon, não, anime sim. Foi no Jornal Nacional, que como eu já te disse é um dos jornais mais importantes da televisão, e em que foi noticiado no Jornal Nacional aquele episódio do anime Pokémon do Porygon lá no Japão. Foi o nosso primeiro contato, digamos, com Pokémon aqui no Brasil, foi assim. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. Eu não lembro, mas eu posso falar do meu primeiro contato. Foi... não foi o meu primeiro contato esse. Tinha um amigo meu que tinha um Game Boy e ele jogava e eu olhava, tipo, eu não tinha, né? Obviamente queria ter um, mas os meus pais nunca me compraram um. E às vezes, quando ele queria emprestar, eu estava lá e estava um pouco. Esse foi seu primeiro contato com Pokémon? Ou você conheceu o anime? Primeiro contato com Pokémon, tudo. Pokémon. Meu primeiro contato com Pokémon mesmo, acho que foi com anime mesmo. E que, como eu já contei em algumas lives aqui, mas vamos comentar aqui de novo, já que esse é um vídeo de falar sobre o anime. Inicialmente, eu não gostava do anime. Isso porque, ó, pro pequeno, quando eu era mais pequeno, sabe aquelas fitas de fralda de bebê? Aí minha mãe ficava colando assim em mim e eu ficava com nojo. E aí eu tinha meio que um mini trauma, digamos, com coisas assim, com papel, etiqueta, uma coisa assim. E aí eu via a mochila do Ash com aquele quadradinho ali e eu ficava me lembrando disso. E aí inicialmente eu não gostava. Mas eu achava interessantinho assim, bonitinho, um menino que tem um monte de bichinho. E aí começou o meu aprofundamento nesse mundo foi justamente isso. Que eu vi um menino que tem um monte de bichinhos. Eu não vi os primeiros episódios, vi a partir daí do 10º. Agora o primeiro episódio que eu vi eu não lembro. Vi a partir daí do 10º coisa. Já estava bombando na TV, só que eu
eu não ligava à TV porque eu era muito ligadão à Disney. Então, tipo, eu tinha sempre videocassetes, estás a ver? Então, tipo, eu chegava a casa e via um filme que eu quisesse e aquilo que eu queria e pronto, e era isso. Até que avariou. Avariou, tiveram que comprar outro, até comprarem outro, foi que eu tive que ver na TV. E como eu não gostava de ver nem publicidades nem nada dessas coisas, eu acabava por desinteressar-me pela TV. E até hoje, se a TV estiver a dar e começar uma publicidade, eu saio para ir comer alguma coisa e saio dali e nunca mais volto. É ao contrário de mim que tenho uma paixão por TV desde pequenininho, né? Aquilo ali é um mundo que me encanta até hoje. Claro que hoje não tenho muito tempo para ver, até porque muita coisa que eu via hoje já não passa mais, né? Por exemplo, eu não consigo ligar a televisão que tá lá passando Pokémon, que não tá passando. Não consigo ligar a televisão no domingo, se vocês também não tá passando. Então, tem coisas que da televisão que... Mas ainda é um mundo que eu acho muito interessante. Muitas das minhas brincadeiras foi coisas relacionadas à TV, novela, essas coisas assim. Eu preciso fazer esse tipo de brincadeira. Então, aquele mundo ali da televisão sempre me chamou a atenção. E aí, eu via na televisão aquele menino, né, Ash, que tinha vários bichinhos. E eu conseguia ir à minha volta, né, com tanta coisa que estava tendo de Pokémon. Eu via que as pessoas tinham todos os seus bichinhos também, seus Pokémons. E uma coisa que eu nunca tive foi um animalzinho de estimação. Minha mãe achava que fazia muita sujeira. Então, tipo um cachorrinho que tem uma ligação... Eu antes, quando nasci, já tinha. Eu fui ter o Scott, né? Que vocês já devem ter visto algum vídeo aqui no canal de Santos. Isso foi em 2020, final de 2021. Quer dizer, bem recente. Já tive algum outro cachorrinho, mas durou muito pouco tempo porque minha mãe não queria. Então, sempre foi isso. Eu já tive também, mais isso um pouquinho mais grande, lá por uns 8 anos mais ou menos. Tipo, nós estamos falando de Pokémon, que chegou em 1999 aqui no Brasil, que eu tinha apenas 3 anos. Então, tipo, e pra mim que teve o seu, digamos, primeiro bichinho, que foi um pintinho que virou um galo, que hoje é um murrinho de Tchuco e Tchutchuco, é muito tempo, né? É muito tempo. Antes dele eu tive um peixinho também, que durou 2 dias, que tadinho, morreu. Mas isso foi quando eu tava na primeira série, então tipo 6, 7 anos. Então, para o garotinho pequenininho que olhava pro lado e via alguém que estava passeando com o seu cachorrinho ou que tinha um gato e que todo mundo tinha o seu bichinho e que eu não podia ter um bichinho porque minha mãe dizia que dava muito trabalho e fazia muita sujeira, eu ficava meio assim, poxa. Só que eu via o que na televisão? Aquela minha paixão que era a televisão. O menino Ash, que tinha vários bichinhos e ele queria pegar todos e tinha aquela, né? Temos que pegar Pokémon. E eu via um pessoal à minha volta colecionando aqueles bichinhos e que aqueles bichinhos não dariam tanto de trabalho e sujeira que um bichinho de estimação, né, um pet de verdade faz. Eu fui me aprofundando mais ainda naquele mundo e aí eu queria saber mais. Eu tinha uma outra coisa, tenho até hoje, né, que é gosto de desenhar, fazer desenhos. Então eu assistia aquilo ali e eu queria conhecer todos. Então eu começava a desenhar, é claro que esse aqui não é o original, essa aqui é uma terceira versão. E eu fazia assim, desenhava Pokémon, escrevia o nome dele como eu entendia. Claro que tá tudo escrito errado, mas foi um dos primeiros contatos que eu tive. E aí eu queria saber mais e mais, conhecer todos eles. Aí tive o meu Pokémon da caçulinha, que eu nem lembro qual era, né, do Guaraná, e alguns outros bonequinhos. Se for falar como obtive os meus Pokémons dessas coisas assim, vocês não vão entender nada. Vinha em tampas de small, vinha em pacotes de batata fritas, né, essas aí, né, Lays, Ruffles, também temos lá. E muitas das vezes era dos cheats, era mais dos cheats e Ruffles. Bully Cows, coisas que vocês também não sabem o que são. É basicamente uma bisnaga com chocolate por dentro. Um pãozinho com chocolate, basicamente.
Vinha então para Tulicam também, tipo uns coisas assim. Vinha em refris, coisas sempre dos Pokémons. Para tentar vender o produto e trazer aquela coisa de prémio para o... Sim, tivemos muita coisa assim parecida aqui também. Voltando agora ao anime, após essa passagem até Johto, que a Record trouxe, só que como já tinha tipo, chegado até os episódios que estavam no ar no Japão, então eles reprisavam muito e aí, digamos, a audiência foi caindo e o seu tempo de exibição foi diminuindo. Mas depois também passou na Globo, na qual eu voltei a ter um contato maior com Pokémon, voltei a fazer essas anotações, e depois eu acho que parou de novo, depois veio para a Rede TV em 2008, se não me engano, na qual vem essa nova versão aqui das minhas meu catálogo de Pokémons, em que uma coisa muito interessante, mas eu vou contar daqui a pouco. Por lá, como foi a passagem de Pokémon também? Então, como eu falei, era na SIC, também deu reprise, dava reprise todos os sábados e domingos, dava, por exemplo, 3 episódios da semana no sábado e no domingo dava 2 episódios de reprise no coisa, mais que era o que ia passar segunda-feira. Pronto. E muitas das vezes era assim que eu não perdia, porquê? Porque tinha escola, né? Tinha a escolinha e eu passava muito cedo, era por volta das 9. Eu às 7h50 já tinha estado no portão da escola, né? E pronto, era assim. Eu também não via durante a semana, só conseguia ver durante o fim de semana, que muitas das vezes também perdia porque eu ia a almoços de família, jantares de família e assim, não sei o que mais. E então eu acordava mais tarde também, muitas das vezes, então não conseguia ver Pokémon assim. Eu só fui começar a ver bem o Pokémon quando ele começou em Johto. Foi que não deu para perder todos, porquê? Porque aos fins de semana dava de manhã e depois dava coisa um bocadinho à tarde num outro canal que era pago. Da Rede TV também chegou a acontecer isso, ela estreou o anime às 6 da tarde, um horário bem bom, e depois voltou a ser muito falado, muito comentado, lembrou um pouquinho ao começo da chegada, tinha coisa de Pokémon para tudo que é lugar e tal, e com esse sucesso a Rede TV também abriu 2 horários de exibição, acho que umas 9 ou 10 da manhã e o outro continuava o horário clássico, digamos às 6. E depois veio mais outros animes ali, junto com... Sim, também lá, tinha Cavaleiros do Zodíaco, tinha essa coisa toda. Nós estamos comentando o anime Pokémon hoje, porque a jornada de Ash concluiu-se, né, e tal. Concluiu-se. Só que uma coisa que eu vou contar aqui, mais uma experiência própria, a Rede TV comprou inicialmente 10 temporadas, faltando ali o finalzinho de Johto e o começo de Ronin, porque estava com a Globo. Então, tirando esse pedacinho. Então, chegando até o episódio 10, a temporada 10, o finalzinho da temporada é uma competição lá em dupla e tal. E aí é um torneiozinho assim, lembra um pouquinho a Liga Pokémon. O que aconteceu? No último episódio de Diamante e Pérola, eu perdi. Parece que tinha chegado a areia lá em casa, a gente estava colocando a areia lá pra dentro, e aí eu não consegui assistir o anime. O que aconteceu no dia seguinte? Eu fui assistir, tava lá Ash pegando o Pikachu, Ontem foi o último episódio de Pokémon e eu perdi, como é que a história toda acabou? E agora? Eu achando que acabou Pokémon. Pessoal, nós não tínhamos internet na altura, tá bom? Não havia internet, não havia nada dessas coisas. Caraca, essa jornada de Ash acabou. O último episódio foi ontem e eu perdi. Tipo, como você disse, internet, gente, deixa eu ver aqui como é o episódio de ontem. Hoje pronto, a gente conseguiria ver, agora não, aí naquele tempo. Naquele tempo não dava pra ver. Caracas, acabou, ontem foi o último episódio.
Tipo, eu acho que já tinha feito uma grande jornada já, né? Estamos falando aqui da quarta geração de Multipérola. Acabou tudo. E como era uma competição, assim, né? E geralmente as temporadas se acabam em competições, né? E tal. E a despedida dos amigos. Que coisa, eu perdi. Não vi não, mas enfim. Depois eu acho que nessa segunda exibição foi até um pouco mais além, acho que foi até a temporada 13. Pronto, é isso. Depois eu mudei de casa também. Eu, depois de, acho que foi a partir das Ilhas Laranjas, tinha as Ilhas Laranjas, finalzinho de outubro, eu mudei de casa. Fui viver de uma aldeia para um campo. Nossa, eu vivia uma aldeia, era um indígena. Fui viver para o campo. Daí do campo, claro, as mudanças todas demoraram para aí uns 3 dias. E obviamente que eu perdi uns 3 dias de Pokémon. Que inclusive também era para aí finais de outubro. Só que eu acho que consegui ainda ver o último episódio, só que perdi tudo o resto. Só que o que é que houve? Assim que perdeu o contrato, né? Com a Pokémon. Perdeu os direitos. E ficamos sem Pokémon durante algum tempozinho. Ficamos sem Pokémon para aí uns 2 anos e tal. Só que assim tentou resgatar já em Diamante e Pérola. Só que o que aconteceu? Metade disso acabou porque não estava a dar audiência, porque as pessoas, né, perderam aquela coisa do Pokémon, né? Em Portugal. O Pokémon vive de momentos. Exatamente. Perdeu aquela coisa do Pokémon. Ela tem vários bons, por exemplo, em 1999, quando voltou pra Rede TV, quando teve o Go, quando teve o Detetive Pikachu, são todos uns bons que você, nossa... uns bons de vez em quando. Ela sempre dá esses bons, né? Ela vai e volta, é incrível. Seja com os jogos, seja com o anime, seja com qualquer coisa, com o filme. É sempre assim. Então o que é que eu estava a dizer? Pronto, e eu perdi essa coisa e também não quis mais assistir Pokémon porque, né, perdi tudo ali. Perdi o interesse, mas continuava, tipo, jogando lá com um Game Boy virtual, porque lá já tinha computador, né? Game Boy virtual, que tinha achado na net, não sei o que, mas um tal, emuladores, né? Pronto, e jogava por lá e pronto, é assim que tinha o meu contato com os Pokémon. O Pokémon. Só que veio a rede aberta chamada Bix, a rede privada chamada Bix, Panda Bix, que era um canal já conhecido pela criançada, tipo do Panda, passava alguns animes, tipo Sailor Moon, Yokai Watch. Yokai Watch? É, passava lá. Yokai Watch é mais Super Seven, e assim, aqueles do Globo. Super 11. Super 11, isso, Super 11. Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, isso. O Super 11. E pronto, passava assim. Então o Panda Bigs passou de o Panda que passava esses animes assim, passou a ser mais para bebê, digamos assim, tipo até lá uns 6 aninhos. E dos 6 aninhos para cima passou a ser o Panda Bigs, que é mais para pessoal juvenil. Entendi. Pronto. E para isso foi em 2005, 2006, para aí, que ele começou de zero, desde o Pokémon. Desde o Ash pegando o Pikachu? Exatamente, até as temporadas atuais. Até jornadas? Tá agora em jornadas. Legal. É TV fechada? TV fechada. E Aqui, passa todos TV os fechada. filmes direitinho como eles são na cronologia. Aqui na TV fechada foi o Cartoon Network. Passou todos os episódios. Mas eu acho piada, Acho porque tirando- o Cartoon Network lá é uma coisa, que passa outras coisas totalmente diferentes, e a vossa Cartoon Network traz coisas que não são da Cartoon Network para a Cartoon Network. Lá só da Cartoon Network só passa da Cartoon Network, tipo coisas criadas pela Cartoon Network, entendes? O Cartoon Network, eu não lembro até qual temporada, acho que vai ter jornadas, agora não sei se jornadas a partir 1, 2 ou 3. Que atualmente ela o Pokémon não passa mais no Cartoon Network, agora tá tipo exclusivo da Netflix.
Hoje em dia é exclusivo da Netflix. Mas a Panda Bigs passa Passa até ainda, né? hoje. Passa. Legal. Deve ter comprado um direitozinho à Netflix e deve passar. É assim que se faz, né? Sim. Afinal, a televisão sempre fez isso. Voltando ao tempos de sem internet, agora, quando eu já tinha internet, né? Então, eu tive um primeiro contato ali em 2008, 2009, mas em 2008 eu ainda estava meio que aprendendo, em 2009 estava engatinhando, em 2010 eu tive meu primeiro computador, e aí eu já estava mais por dentro assim. Não, acho que eu tive um computador antes, mas eu ainda não tinha internet, acho que foi em 2010 que eu tive internet. E em 2010 veio a nova Sim, geração. também por volta disso, 2010. A nova geração que era o Nova. Então o pessoal comentava já Pokémon, acho que já estava um pouquinho mais frio assim, mas ainda comentava. E aí eu ficava procurando, porque como eu disse, desde pequeno eu quero conhecer todos os Pokémon. Quando eu assistia, eu desenhava. E agora, de 2010 pra cá, eu via os lançamentos de Pokémon. Então, eles mostravam lá um Pokémon novo, aí eu chegava na escola, né? Como eu disse, sempre que gostei de desenhar, eu desenhava lá, olha, esse aqui é o meu Pokémon e tal, foi revelado hoje. Foi daí pra cá, digamos, eu não assistia mais pra conhecer, e sim assistia só pra ver como é que eram as aventuras de Ash. E acho que é isso. Depois perdi muito contato com o Pokémon. Também porque escola, exames, tudo e mais alguma coisa, fui perdendo assim contato com o Pokémon. Claro que jogava o anime, atenção, o anime, mas os jogos não. Sim. Os jogos eu era sempre Isso atrás. também, digamos, aconteceu comigo, porque, como eu disse, na TV aberta, Pokémon foi até, na Rede TV, foi até a 13, eu acho que é a penúltima parte de Diamante Peró. Então, tipo, a aventura de Preto e Branco, por mais que eu tenha corrido atrás de descobrir os novos Pokémons, muitos episódios ali eu vi um ou outro, mas muita coisa, a partir daí eu não vi. Então, é uma coisa que eu ainda tenho o objetivo de assistir todos os 1232 episódios, E é o que ainda nós quero. estamos a fazer hoje em dia, né? É o que nós estamos fazendo, nós estamos assistindo, jogando e lendo mangá, nós estamos fazendo tudo. Estamos a fazer tudo. Bem, voltando agora para o anime em si, o que você achou dos 1232 episódios de Ash? Você acha que foi bom? Teve muito filler? Dava para mudar muita coisa? Ou o que você achou da aventura de Ash até hoje? Então, os meus primeiros contactos com o Pokémon, eu perdi muitos episódios. E nada acrescentava lá, só tá, às vezes Você ia ver, era tipo um filler. Exatamente, nada acrescentava. Só que teve poucos momentos em que, tipo, na escola, olha, não podes perder porque desta vez o Ash vai entrar em competição, não sei o quê, não sei o que mais, vai derrotar um ginásio, e então é os que eu mais via. Só que depois para a frente, como eu disse, tive mais coisas. Realmente, eu cheguei a ter um DVD que foi os episódios do Festival da Blossom, conhecendo o Tut e o ataque de Fonte. O ataque de Fonte. Foi esses 3 episódios que teve assim de seguida, que são todos fillers. Uma coisa que, digamos, o anime peca, mas ao mesmo tempo eu consigo meio que entender ele, é justamente essas continuidades. Que a gente assiste pra gente ver como é que... Como é que é um mundo Pokémon? Uma historinha. Mas porque ela começa a terminar tipo como imagina Tom só, e Jerry, que começa mas imagina só, eu entendo a importância do filler, não tanto filler, né? Mas eu entendo a importância do filler para a gente perceber como é que é o mundo Pokémon. E como é que os Pokémons agem na área selvagem. Porque senão ia ser o quê? Ash pegou o Pikachu, Ash pegou um Charmander, tinha ali uma história com o Charmander, a tal história do Charmander, Ash pegou um Bulbasaur, Ash pegou não sei o quê, depois vamos lá para o Brock, não sei o quê, ganhou a insígnia, não sei o quê, vamos para a missa, ganhou a insígnia, ganhou a insígnia, e acaba o ano numa competição. 50 episódios. A primeira temporada, né, na verdade o anime Pokémon foi programado para ser só a primeira temporada. Só que deu um probleminha com os jogos de Gold e Silver. E aí eles meio que esticaram o anime mais um tempo pra... E deu certo.
Aí eles esticaram, veio lá as Ilhas Laranja, Uhum. e aí eles continuaram. Veio o Deu Jotô certo. e veio até hoje não, vai continuar agora com os novos protagonistas Rico e Rain. Right. O que você espera do novo anime? Diferente, né? Obviamente. O que eu espero que seja diferente. Sim, eu também espero que seja bastante diferente. Claro que vai ter sempre aquela intuição de vamos conhecer este Pokémon, quem é este Pokémon, não sei o que, não sei o que mais. Como sempre teve, né? De certeza. Sim. Epá, e vai ter que desenvolver vai ter que ser um pouco mais desenvolvido do que mais fillers. Exatamente. Que é assim, e outra coisa que eu já falei contigo, mas não falei publicamente, que é o que nós temos com o Ash é, se o Ash, por exemplo, fosse uma pessoa verdadeira, nós seríamos todos amigos dele. Ele seria tipo assim, o amigo de todos. É um amigo de infância, né? Exatamente. Porque nós crescemos junto com ele. Exatamente. Então seria tipo o nosso amigo que sempre esteve lá. Então tipo é essa ligação que vamos ter que ligar com o Roy. Eles vão ter que fazer a mesma coisa que fizeram com o Ash. Senão, por exemplo, são dois personagens, eu acho que vai ser tipo a ligação que nós vamos ter com eles é eu sou mais parecido com o Roy. Mas eu sou mais parecido com o Rico. Vou me identificar um pouco mais com o Rico e vou ligar mais com o Rico. Se eu sou um pouco mais parecido com o Roy, com a personalidade do Roy, vou ser um pouco mais como o Roy. Então tipo, é isto que vai dar a possibilidade de dar assim aquela alfinetada de estamos juntos aqui, né? Tipo, pronto, liga-me a ti, não sei o quê. Para tentar fazer a ligação. Só isso. Porque eu não acredito que, agora como eles vão coisa, não acredito que se for bem, né? Se o anime for bem, continuar com esses dois protagonistas, eu não acredito que vá até, pronto, acaba a temporada e não acredito que vá, tipo, ter as mesmas duas personagens É uma coisa adiante. que, já que trocaram o Ash para dois, eu não quero que esses dois perdurem por mais 26 anos. Exatamente. Eu quero que o Rick Ryan fique até o final de Scarlet Violet, talvez. E depois apresentem uns E que mesmo assim, um problema do anime do Ash é meter muito filler para não acabar a jornada de Ash logo, porque tinha que fazer o anime durar até a próxima geração, que é de 4 em 4 anos, 4 em 5, 4 a 3, às vezes assim. Quer dizer, fazer uma aventura semanal de Ash chegando em uma cidade e para batalhar e tal, ia acabar muito rápido e íamos ficar sem episódios até a próxima geração. Por isso que tem muito filler. E é muita coisa que, às vezes, claro, às vezes é um episódio muito bonitinho, como nós tivemos nesses 11 episódios bonitinhos, mas que, digamos, não acrescenta em nada no desenvolvimento dos personagens. Então uma coisa que eu quero... O que tu querias que o Ash também se desenvolvesse mais? Diz-me lá, ele desenvolveu tudo, só falta crescer. Uma coisa que eu quero no novo anime é justamente desenvolvimento, uma boa história. Claro, tem que ter uma boa história. E desenvolvimento dos personagens. Eu quero acompanhar um crescimento. Eu quero ver duas criancinhas que estão começando sua jornada e que no final, caracas! Se tornaram tão grandes, digamos, em experiência, demais. Que agora conseguem fazer uma coisa que antes nunca conseguiriam. Por exemplo, eu quero ver eles a perderem, desde o início, perder, até começarem a ganhar. Quero uma desenvolvição, que é isto que acontece connosco. A gente começa a perder na vida, e vamos aprendendo com os erros. E é isso que eu gostaria de ver em um novo anime Pokémon, que é tipo, começa a perder, até ganhar. Eu acho que foi isso, perdeu tanta liga para ser campeão mundial. Bem, mas eu... Basicamente sim, vá, digamos assim, mas não demora tanto tempo, uns 26 anos para isso acontecer. E uma coisa também, que digamos, eu quero continuidade, quero desenvolvimento,
E para não ter tanto filler, eu vejo ali um bom remédio, digamos, seria dar uma olhadinha nas aventuras de Ash. Mas isso é contado como filler. Digamos que seria um filler especial. Filler especial. Porque, por exemplo, nós vamos fazer as aventuras de Rick e Morty durar esses 4 anos. Só que fazer igual fez com o Ash, de meter uma penca de filler, eu acho que para ser mais do mesmo, não, Atenção, vai ter. Sempre claro. vai ter um filler. Claro, vai ter um ou outro, tem que ter. Mas não quero que seja igual a aventura de Ash, que tinha... Você pega ali o meio de Johto ali, é muito filler. Muito filler. Você vai assistir porque você quer ver aquele Como eu Pokémon. disse, eu comprei 3 DVDs e todos eles eram fillers, então eu não tive nada demais. Eu quero ver batalhas incríveis, eu quero conhecer mais o mundo Pokémon. Assim como o objetivo de Ash, né, que ele, para se tornar um mestre Pokémon, no último episódio ele disse, né, que quer fazer amizade com todos os Pokémons, conhecer todos os Pokémons. É um objetivo meio que inalcançável, assim, digamos, né, porque afinal de 4 anos tem novos Pokémons, né? Então, assim como o Ash e assim como eu, que quero conhecer todos os Pokémons, então eu quero ver como é tal Pokémon. Uma coisa, eu estava olhando aqui, voltando às minhas anotações, o jeito que o Charmander está desenhado aqui, é claramente o Charmander lá em cima da pedra, na chuva. É exatamente isso. Eu quero ver os Pokémons que eu já conheço, porque eu conheço todos os 1008, mas agora já tenho mais 5 Pokémons, como seriam eles por aí, sabe? Como eles... Como é que eles são de forma selvagem, não tipo sendo a imagem, capturados? eu conheço, a imagem tá ali, o script dele tá ali. Eu quero ver como ele se movimenta. Como é que ele anda, como é que ele se interage. expressa. Exatamente. Então, como é que é o choro dele realmente, assim... Então uma coisa do anime que me pega muito... No anime, né? É isso, de querer saber como é que o Pokémon se interagem. Sim, e essa é uma forma de curiosidade. Porque se tu fores conhecer, por exemplo, tu vês um Pokémon, eu antes tipo, olhava para mim no jogo, por exemplo, ele para mim não parecia tipo ser ali aquela coisa de agressivo e não sei o quê. Agora, olhando pelo anime, a primeira vez que eu acho que coisa leva uns choques do Primeiro para ali, né? Obviamente que vês que ele é muito, muito agressivo. E uma coisa muito interessante do anime é que ele consegue fazer essa ligação o Ash tem esse negócio de fazer amizade com o Pokémon e tal, mas a gente, quando acompanha o anime, a gente consegue fazer uma ligação dele com os Pokémons. Que a gente joga no jogo. A gente fica, que fez assim, assado. A gente tem essa ligação puxada do anime no jogo. A gente consegue fazer essa ligação, essa interação. Por isso é que Pikachu não é o meu favorito, por ser um Pokémon que estava ali, se for dar uma coisa, não é por causa das experiências dele com Ash. É por isso que o meu Pokémon preferido no anime é o Pikachu. Agora, tipo, fora do anime, vai ser sempre o Meliotic. Porque é sempre a primeira vez que eu olhei Meliotic, achei um Pokémon tão belo, mas tão belo que eu nunca tenho. E depois veio o Sylveon, que é outro tipo de fada que... O Sylveon, né, o meu Pokémon favorito é o Eevee, e que não foi um amor à primeira vista, não foi. Porque o Eevee já aparece nas primeiras temporadas, tal, afinal, porque ele é da primeira geração. Mas ele só foi me encantar quando eu vi o nascimento dele no ovo da Mei. Lá na terceira geração do anime. E daí quando a Mei tem um ovo, ela vai cuidando daquele ovo e aquele ovo eclode e vira um Eevee. Aquilo ali fez uma ligação. O anime tem isso, né? De conseguir fazer... uma ligação nossa ao Pokémon, né? Que a gente só tava ali jogando no script ali. Então, a minha
o Eevee se tornou meu Pokémon favorito quando eu vi seu nascimento com a May. A terceira geração de Pokémon, então demorou um pouquinho. Antes disso, eu não sei qual era meu Pokémon favorito. Cyndaquil, Squirtle, Charmander, Charizard. Não, Charizard. Charizard é meu favorito, é meu segundo favorito até hoje. Porque o Charizard, poxa, imagina você ficar andando com o Charizard atrás de você aqui. Caraca, isso é muito bom! Realmente é. Quem é que vai mexer com você se tu tem um Charizard? Diga que... Só se eu tinha um Blastoise, né? Aí o negócio pega... Mas enfim... Eu sempre tive uma coisa por Pokémons d'água, então tipo, todos os Pokémons que, se vocês visitarem o meu canal, vai ser sempre de Pokémons d'água. Embora o segundo eu não gosto muito do Totodile, eu não gosto muito do Totodile, porque eu acho um bicho feio de terceira geração. Mas... Na escola, eu faço essa voz do Totodile, porque eu me lembrei que da escola a gente fazia as vozes porque a gente chegava... O Vocês Totodile também era faziam? assim, Vocês também faziam na escola? sempre foi assim. Pikachu! Então na escola vocês também faziam isso? Chegava lá, Aparecia no Pokémon, a gente fazia... Chegava no dia seguinte na escola, você viu o episódio de ontem? Apareceu quem sua avó fazia... Muito bom. Assim. Eu lembro um dia que eu perdi o anime Pokémon, o episódio, e aí eu cheguei no dia seguinte na escola. O que foi que aconteceu no episódio? Como eu disse, né? Não tinha internet, não dava pra gente... o que foi que aconteceu? Vamos pesquisar aqui e assistir. Não. Então a gente ficava naquele conta que me fala, né? E aí, como foi o episódio de ontem? Eu acho que a pessoa, o menino também perdeu. E aí ele me contando, foi assim, o Ash chegou numa cidade e aí encontrou um Pokémon novo. A equipe Rocket chegou, pegou esse Pokémon, o Ash foi lá resgatar esse Pokémon de volta. Eu fiquei tipo, mas isso acontece todos os dias. Mas é isso, se tu fores contar um filler é basicamente isso. Chegou o Team Rocket, capturou o Pikachu salvou-se, pronto, e acabou. Eu fiquei, qual é o Pokémon pelo menos, né? Porque o meu objetivo é conhecer todos os Pokémons. Eu fiquei, era um Mario, Bob. Eu acho que eu acho que podemos concluir por aqui, porque a gente já falou basicamente tudo que era a nossa experiência com o anime. Exatamente. Acho que ficou bem claro que a gente, tanto eu como tu, perdemos muito o início e só nos fomos apaixonar um pouco depois pelo anime. E as aventuras de Ash, então, continuam em off, mas para sempre em nossas memórias. Está lá o Ash se aventurando em algum lugar. Sim, vai sempre ser com Jesse James atrás deles, porque Jesse James continua. Porque eles não fizeram atrás. um ciclo, eles fizeram uma linha reta. Infinita. O último episódio não teve uma conclusão. Não teve. Ash se aventura em uma nova jornada e Jesse James está lá, então tá lá do mesmo jeitinho como a gente sempre viu. Tá lá, continuando infinitamente Ash querendo fazer amizade, conhecer novos Pokémons e assim. E é tudo para hoje, né? Nós vamos ficando então por aqui. Até a próxima. Tchau.